A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2024 a revista que tem como tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta revista nós estamos estudando aqui pela Igreja Assembleia de Deus na classe dos adultos, amém? Nós estaremos estudando, irmãos, nesta oportunidade, a lição de número 10. Lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Ruth e Esther. As 6 lições anteriores, as primeiras, nós estudamos o livro ali de Ruth e agora nós estamos estudando o livro de Esther. E já na 10ª lição, que tem como tema, irmãos, a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Deus tem um plano para a nossa vida, para cada um de nós. Deus tem livramentos para a nossa vida e nós temos o quê? O nosso papel a estar executando. Temos que estar fazendo o nosso papel, que é qual? Nos preparando, nos tornando aí cada vez mais obedientes à sua palavra, para que o plano de Deus ele seja cumprido, seja efetivado nas nossas vidas. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, no versículo de número 4. Nós temos como verdade prática, irmãos, para a nossa lição de hoje, nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Aqui, ainda enfatizando, o salmista vai dizer lá no Salmo de número 20, no verso de número 7, que uns confiam em cavalos, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, a nossa confiança tem que estar pautada no nosso Deus, não somente nos momentos difíceis, nos momentos em que nós estamos passando pela bonança também, Na lição anterior, nós estudamos por que nós esperamos chegar a uma situação difícil para poder começar a orar e jejuar mais, Foi uma questão levantada ali na lição anterior que está aqui no nosso canal. E aqui, na verdade prática, vem nos afirmando que é nos momentos mais dramáticos da nossa vida que nós aprendemos. Por quê? Porque nós vamos buscar mais a Deus, Vamos pedir mais o socorro dele, mas temos que fazer, igual Daniel ali, estar orando, todo o tempo em agradecimento e gratidão ao nosso Deus. Nós temos como leitura bíblica em classe Esther capítulo 4, do versículo 5 ao 17, e Esther capítulo 5, do versículo 1, depois o versículo 3, o versículo 7 e o versículo 8, que nós estaremos fazendo menção durante a nossa lição de hoje, amém? Bom, nós temos então aqui também 3 objetivos para esta lição. O primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. O segundo, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. E o terceiro objetivo, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Nós temos como parte motivacional, irmãos, para a nossa lição de hoje, o exemplo de Esther nos convida no lugar de se apavorar, tomar uma atitude de confiança, buscando sempre a direção divina para atravessar os grandes desafios. Aqui durante a lição, eu quero trazer aos irmãos 4 atitudes positivas que nós devemos ter para quando surge um momento difícil na nossa vida, e também 4 atitudes negativas que nós não devemos ter para que quando surgem os intempéries, as situações difíceis na nossa vida. Fique comigo, no decorrer da aula nós estaremos passando por estas 4 situações positivas e 4 situações negativas. Caminhando aqui, irmãos, para a nossa introdução da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave livramento. E livramento aqui nós vamos comentar também, que é o versículo-chave do livro de Esther, Esther capítulo 4, verso 14, quando Mardoqueu ele fala ali para Esther: olha,
se você não fizer nada, né, nas minhas palavras aqui, Deus vai mandar um livramento de outra parte, né? Então, nós entendemos como livramento na visão do homem é o efeito, segundo o dicionário da língua portuguesa, de livrar-se de algo, ou seja, esse livrar-se é o próprio homem conseguindo se livrar, mas falando espiritualmente aqui, trazendo esse contexto espiritual para a nossa vida, nós podemos, né, trazer aos irmãos que tem certas situações que o ser humano ele consegue se safar, se livrar, sempre com a ajuda, né, e a direção de Deus. Mas o livramento vindo da parte de Deus, espiritualmente falando, este livramento é aquele livramento que o homem por si só não consegue se safar. E nós vamos ver que nessa situação aqui, no decorrer da nossa lição, né, havia uma sentença ali para aquele povo. E somente a intervenção divina podia ser capaz de livrar todo aquele povo ali, né? Então, nessa questão de livramento, sempre temos que ser gratos e saber que de nossa parte nós não podemos fazer nada, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, lá no Evangelho, né, vai falar assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, o livramento de Deus para a nossa vida ele vem, né, provindo da parte do nosso Deus. O homem pode até achar, pode até pensar, né, como o dicionário diz, né, que ele consegue livrar-se sozinho, mas nós sabemos que nós temos, melhor dizendo, um Deus que age, como o texto áureo ele vem nos trazendo aqui, ó. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, o nosso livramento ele vem da parte do nosso Deus. Ainda nessa parte introdutória da lição, nós estaremos estudando as atitudes de Mardoqueu e de Ester em favor de todo o povo judeu. Ainda vamos ver que esta lição vai apresentar todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Ester, bem como seu preparo para se colocar diante do rei, para rogar o livramento ao povo. E também o livramento para a sua própria vida, porque Ester, né, também era judia. Caminhando aqui para o tópico de número 1, irmãos, lembrando que nós temos 3 tópicos, né, na nossa lição de hoje, cada tópico aí com os seus subtópicos. O tópico de número 1, ele vai trazer como tema o perigoso plano e o temor de Ester. O primeiro subtópico, lamento, choro e compadecimento. Aqui, ó, Mardoqueu não escondeu seu abatimento. Ester soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Então nós já estudamos que aí ela vai mandar ali um dos seus criados ali, né, chamado Hataque, para que fosse ali perguntar a Mardoqueu o que estava acontecendo. Então Mardoqueu vai e conta, né, traz toda aquela situação ali para ela do que estava acontecendo, como está lá na leitura bíblica em casa, Ester capítulo 4, do verso 5 até o verso de número 8, que diz assim, ó, então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. Aí, verso 6, e saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe se tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Ester, e lhe a fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então aqui, neste primeiro subtópico aqui, nós vemos aqui, Mardoqueu ali, tirou suas roupas, colocou vestes de pano de saco ali, e aí ficou naquela tristeza, como estudamos na lição passada. Aí Radassa, ou melhor dizendo, agora já era Ester, ela vai ali e manda Hataque perguntar o que estava acontecendo. Mardoqueu conta toda a situação para ela. O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? Não é com qualquer pessoa que nós devemos compartilhar os nossos sentimentos. Vou repetir, não podemos compartilhar com qualquer pessoa
os nossos sentimentos, as nossas situações. Temos que pedir direção a Deus para saber com quem nós estamos compartilhando os nossos sentimentos. Bem verdade é também que o autor da revista coloca aqui, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Então aqui, irmãos, com as pessoas certas, né? Nem sempre todas as pessoas que estão ao nosso redor compartilham da nossa tristeza, compartilham da nossa alegria. Os irmãos entendem, através do Espírito Santo, o que estou trazendo aos irmãos. Temos que pedir direção de Deus para saber com quem expomos os nossos sentimentos, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Então, neste contexto aqui, ainda podemos dizer que Jesus abriu o seu coração também. Ele rogou aos discípulos ali em Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso de número 38, ele também abriu o seu coração quando ele estava, né, indo orar ali. Olha o que a palavra do Senhor disse. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso maior exemplo, ele também abriu o seu coração, mas com quem ali? Com os seus discípulos. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, temos como tema um obstáculo real. Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã. Isso está lá em Esther, capítulo 3, né, do versículo de número 9, que diz assim, se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então aqui, Ramã, né, falando ali ao rei do seu ardiloso plano ali. E aí, irmãos, Esther respondendo a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. E qual era a sentença? A sentença era de morte, salvo se o rei fizesse o quê? Estendesse o seu cetro de ouro. Então, nesse segundo subtópico aqui, o que aconteceu? Quando Hataque vai e pergunta para Mardoqueu, Mardoqueu vai e conta a situação a Esther e fala para ela, Esther, você tem que entrar na presença do rei para pedir, né, a misericórdia, o livramento para o nosso povo. Só que a Esther lembra Mardoqueu do quê? Que havia uma lei que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, podia ser sentenciado de morte se o rei não erguesse o cetro de ouro. Talvez aquela situação ali era para evitar alguma conspiração, algum atentado, né, ao rei. Então existia essa lei aí. Ainda neste segundo subtópico aqui, nós podemos trazer também ao entendimento dos irmãos que, segundo a história, muitos reis, né, haviam sido, né, vitimados através dessa presença, né, sem ser chamado. Por isso, eles estima-se que eles desenvolveram, né, essa lei, criaram essa lei. Só podia se apresentar ao rei se o rei chamasse, ou se quando estivesse lá, o rei erguesse o cetro de ouro para que poupasse a vida da pessoa da morte. O terceiro subtópico vai continuar ainda trazendo para a gente autoritarismo e morte. Aqui, decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vez nas mãos de seus ex-súditos. Então, nesse contexto aqui, ainda, né, segundo o historiador, né, segundo a história, segundo o relato aqui da nossa revista, em 465 a.C., né, 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther, o próprio rei Assuero foi morto, né, numa dessas, escapou lá de Bigtã e Teres, mas posteriormente, né, segundo a história, foi morto ali por alguém próximo dele ali, nesse contexto aqui que estamos vendo. E aí, irmãos, uma aplicação que nós temos para a nossa vida aqui é a seguinte,
que a mansidão nos livra de muitos infortúnios. Ser manso, ser humilde, saber controlar, né, aquilo que a gente fala, como responder. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, no verso de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ainda em Colossenses capítulo de número 4, no verso de número 6, a palavra do Senhor vai dizer que nossa palavra tem que ser agradável, né, temperada com sal, para que possamos saber como responder a cada um. Ainda neste contexto, irmãos, e quando atacados, e quando nós somos atacados ainda, Deus é a nossa defesa. Salmo de número 5, no verso de número 11, vem trazendo assim a palavra do Senhor. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Nós temos um advogado que intervém, que defende a nossa causa. De maneira nenhuma, né, podemos agir, irmãos, com autoritarismo, porque o autoritarismo, né, aquela coisa de teve que mandar fazer, já não está aí, na minha opinião, exercendo uma liderança adequada. Por quê? Já está sendo assim usado do poder, e toda decisão autoritária, ela traz como consequência inimigos, como nós acabamos de trazer aqui aos irmãos. Ainda, né, como resumo deste tópico de número 1, podemos trazer, não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Não era simples, havia uma lei ali e a sentença era a morte, salvo se o rei, como já comentei aqui, levantasse o seu cetro de ouro para deixar ali, né, a pessoa estar falando. Caminhando para o tópico de número 2, nós temos o seguinte tema: Mardoqueu convence Esther. Aqui também nós vamos estudar 3 subtópicos. O primeiro tem como tema confiando na providência divina. Aqui, irmãos, podemos trazer aos irmãos que Esther, né, ela alegou ali a Mardoqueu que nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada pelo rei Assuero. E aí, quando ela alega isso aí para Mardoqueu, a Mardoqueu fala para ela o quê? Esther capítulo 4, no versículo de número 14, que faz menção aqui, né, e segundo os estudiosos, é o versículo chave do livro de Esther. Diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Da parte de quem? Da parte do nosso Deus. Era Mardoqueu falando para ela. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este rei. Era Mardoqueu falando lá, ô Esther, quem sabe não foi para esse motivo que você chegou ali. Só que se você não fizer nada, o nosso Deus vai enviar socorro e livramento de outra parte, mas você também vai perecer. Então, ainda neste contexto, quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 121, verso 1 e verso de número 2. Levantarei os meus olhos para os montes, ou em outras versões, levantei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nosso socorro, irmãos, ele está em Deus. E quando nós exaltamos, seja quem for, humanamente falando, será que esta pessoa não está sendo endeusada? Uma pergunta de reflexão que deixo aos irmãos. Será que quando nós endeusamos um ser humano, nós não estamos colocando ele à frente da adoração do nosso Deus? E o que a palavra do Senhor ela vem dizendo aqui? Que nosso socorro, a nossa providência, ela vem do nosso Deus. E quando nós às vezes exaltamos, colocamos muita importância em uma pessoa, talvez nós estamos aqui colocando também o que? A nossa providência
em cima desta pessoa. E pessoas são falhas. E a Bíblia ainda vai dizer mais profundamente, né, sobre a parte de idolatria, né, que Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias capítulo 17, no verso de número 5. Então temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque para sempre colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Caminhando para o subtópico de número 2, ao tema, primeiro Deus, depois o homem. Por isso que puxei esse ganchinho aos irmãos. Aqui, irmãos, Esther, em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias. E ela também faria o mesmo, conforme Esther, capítulo 4, no versículo de número 16. Olha o que diz, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereça. Ou seja, se eu morrer, que eu morra, né? Ela dizendo aqui, nesse contexto que estamos estudando. Então, antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Aqui, irmãos, eu aprendo uma lição muito importante para a minha vida. Quero compartilhar com os irmãos. Antes de nós buscarmos ajuda do homem, antes de nós buscarmos socorro do homem, que possamos estar cientes e conscientes de buscar primeiramente a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Muitas vezes nós já colocamos na nossa cabeça assim, eu vou pedir ajuda ali para o fulano, né? Ou eu vou correr no médico no outro dia. Eu sei que Deus deixou a medicina para o nosso uso, para o nosso benefício, mas será que não estamos buscando primeiro isso do que a Deus? Quero contar aqui um testemunho aos irmãos. Quando eu era criança, né, 10 anos, 12 anos, talvez ali nessa faixa de idade, né, eu acordei gritando de dor de cabeça à noite. E eu me lembro, irmãos, que no amanhecer do dia, meu pai me levou no médico, mas eu me lembro dele de pé na minha beliche ali, orando por mim, intercedendo por mim. E ali Deus já estava fazendo a obra, já estava ali agindo, né? Então, esse exemplo nós temos que ter. Ontem mesmo vi meu filhinho de 9 anos orando, intercedendo pela minha esposa, falando, Senhor, né, cura as cordas vocais da minha mamãe. Irmãos, isso é lição para a nossa vida. Nós temos, né, que sempre estar buscando primeiro o reino de Deus, primeiro a Deus, né? É sempre em primeiro lugar da nossa vida. E ainda, neste segundo subtópico, diz assim, autoconfiança e soberba humana não são de origem, não são de origem divina, são de origem maligna. Olha o que Tiago vai dizer em Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso de número 16. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Então, irmãos, aqui a nossa confiança, como nós estamos falando desde o início da aula, tem que estar em Deus, porque autoconfiança e soberba humana não são, né, de origem divina, e sim de origem maligna, como acabamos de ler aqui. O terceiro subtópico, ainda falando em confiança, olha, confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Quem fez isso? Quem fez isso foi o inimigo de nossas almas, lá em Mateus capítulo 4, do verso 5 ao 7, quando ele tentou o nosso Salvador ali. Então, através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e aceitasse, só que assim, irmãos, todavia, ela mesma sabia, todavia isso não poderia acontecer, porque ela diz em Esther 4,16, que nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica em classe, eu vou apresentar ele ao rei, e se eu perecer,
que pereça. Ou seja, era Esther dizendo ali, como já disse aos irmãos, né? Se eu morrer, morri, mas morri tentando, vamos dizer assim, morri buscando o livramento, né? A ajuda. Então, ainda podemos trazer aqui, ó, como uma aplicação, o quê? Que em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo, entre aspas, na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Então, irmãos, é muito comum, né, hoje a gente ouvir algumas coisas assim, Deus vai fazer, Deus ele vai te dar, está chegando a sua bênção, como se isso fosse, né, obrigatoriedade da parte do nosso Deus, né, como o autor da revista colocou aqui, colocar Deus na parede. Não, irmãos, ele é Deus, ele é soberano, se ele quiser ele faz, e se ele não quiser, ele também não faz. É bem verdade que a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus misericordioso, ele quer sempre o nosso bem, mas ele quer o quê? Ele quer o nosso bem pautado sobre a sua vontade, debaixo da sua vontade. Olha só, né, nesse contexto ainda, o que Jó ele vai trazer para nós lá no versículo de número 2, no verso 9 e 10, quando ele estava ali passando por aquela provação. Olha o que ele diz para sua mulher. Então, sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. É uma lição para a nossa vida aqui. De maneira nenhuma, nenhum ser humano ele consegue, ou ele pode, né, colocar Deus na parede. É sempre o que Tiago diz: querendo Deus, faremos isso ou faremos aquilo. E se Deus quiser, ele pode sim resolver a minha situação, a sua situação, a minha necessidade e a sua necessidade, mas debaixo da vontade dele. O resumo deste tópico de número 2, irmãos, ele vai trazer, ó, antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Ou seja, antes de pedirmos ou de buscarmos, né, ao nosso Deus, fica aqui um exemplo, que coloquemos a nossa vida em jejum, em oração, em consagração ao Senhor, para que nós acheguemos ao trono dele, né, em tempo oportuno, como diz Hebreus 4,16, em tempo oportuno, para conseguirmos ajuda segundo a sua boa vontade. O tópico de número 3, ele vai trazer assim como tema: o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Aqui no primeiro subtópico vai falar sobre prudência, preparação e ação. Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Onde está isso? Esther capítulo 5, no versículo de número 1, que diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então aqui Esther entra ali à presença do rei já, né, com uma preparação tanto espiritual, emocional quanto física. E aqui, irmãos, eu falei aos irmãos que eu ia trazer aquelas 4, né, situações quando a gente está passando aí por uma dificuldade, por uma situação complicada, 4, né, atitudes positivas que nós devemos tomar e 4 negativas que nós não devemos tomar. A primeira dela, positiva, em oração, conscientizar-se e calcular o custo de uma decisão, né? A segunda, estabelecer prioridades. A terceira, se preparar para uma tomada de decisão, que foi o que Esther fez aqui, ó. A quarta, em consagração, determinar o curso da ação e prosseguir com confiança. Essas são as 4 atitudes positivas que, diante de um contexto difícil, né, e mesmo perigoso, nós devemos ter, né, como assim, um norte para a nossa vida. Agora, 4 atitudes negativas que nós não devemos ter. Agir por instinto, a primeira delas.
abraçar todas as ideias mirabolantes. A terceira, tomar decisão de maneira despreparada. E a quarta, se mostrar instável e sem confiança. Essas 4 nós não devemos ter diante de uma situação complicada, como a gente sempre costuma dizer aqui aos irmãos. Diante de uma decisão que vai prolongar, uma decisão que vai estar fazendo parte de toda a sua vida, você tem que ter calma para decidir, né? Você não pode tomar uma decisão importante por algo passageiro. E você também não pode tomar uma decisão passageira por algo importante, né, na sua vida ou na nossa vida. Que nós tenhamos isso como lição para nós, né? Essas 4 atitudes positivas e essas 4 atitudes negativas que devemos evitar. As positivas, sim, aplicar, e as negativas, estar ali evitando. O segundo subtópico, vem dizendo, estendendo o cetro. Olha só aqui, ó. Assentado em seu trono, como nós já lemos, Assuero viu Esther e se estendeu, né, para ela o seu cetro de ouro, conforme Esther capítulo 5, no verso de número 2, que também faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe aqui, ó. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o seu cetro de ouro, o que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Aquilo ali era uma permissão para que Esther continuasse e que expôsse ali, né, a sua situação. Então, ó, como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo, conforme Esther capítulo 5, no verso de número 3. Ó. Então o rei lhe disse, o que és que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então ele pergunta ali para ela, ó, o que está acontecendo, minha rainha? Então, a disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. E aí, nesse contexto aqui, ele queria saber o que estava trazendo a rainha ali. E aí, irmãos, no terceiro subtópico, olha o tema, em sintonia com Deus. Esther estava em sintonia com Deus. Ó. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Ramã. Agiu com cautela. Olha, irmãos, isso aqui, ó, é aplicação para a nossa vida. Lembra lá, numa situação difícil, as 4 atitudes positivas que temos que ter ali para tomar uma decisão? A primeira delas, em oração. Em oração. Então aqui, ó, os irmãos podem estar ainda voltando, né, no slide aqui e estar confirmando estas 4 situações positivas. Aqui então, ó, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida então Assuero e Ramã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Para tudo temos um tempo em nossa vida. E quem determina esse tempo? O nosso Deus. A nossa confiança em Deus, que Ele tem o melhor para a nossa vida. Ó, os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Jeremias capítulo 29, no verso de número 11, diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, irmãos, esperamos sempre no Senhor, aguardando o tempo dele na nossa vida. Temos como resumo para este tópico de número 3, Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Não entrou na presença do rei de qualquer maneira. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, temos aqui o seguinte a ênfase, né, do autor da nossa revista. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. Então, ó, o Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Que
querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Amém?